O tempo é talvez o conceito mais escorregadio e ao mesmo tempo mais familiar à experiência humana. Vivemos nele, dependemos dele e ainda assim ele nos escapa como areia entre os dedos. Cada segundo que passa nos afasta do que fomos e nos empurra para o que seremos. E, no entanto, o que realmente é o tempo? A ciência nos oferece fórmulas e teorias, mas será que elas conseguem capturar a essência desse fenômeno? Será o tempo apenas uma construção mental, uma maneira de organizar nossa percepção, ou existe algo além do que podemos medir? Essas perguntas nos convidam a pensar sobre algo que permeia cada pensamento de nossa existência, mas que, paradoxalmente, nunca conseguimos segurar. Desde a antiguidade, filósofos tentaram entender o que é o tempo. Para Heráclito, o tempo era sinônimo de mudança constante. Não se pode entrar no mesmo rio duas vezes, ele dizia, sugerindo que tudo flui, nada permanece. Por outro lado, Parmênides, seu contemporâneo, via o tempo como uma ilusão. Ele acreditava que o ser é imutável, que a percepção da mudança é um erro dos sentidos. A questão que se coloca é: o tempo realmente flui ou somos nós que nos movemos através de uma realidade estática? Platão também refletiu sobre o tempo, associando-o à imperfeição do mundo sensível. Para ele, o tempo era a imagem móvel da eternidade. O mundo das ideias, perfeito e imutável, existia fora do tempo, enquanto o nosso mundo, com sua impermanência e ciclos, era limitado pela sua temporalidade. Nessa visão, o tempo é uma sombra da verdadeira realidade. Será que, ao observarmos o tempo, estamos observando apenas uma cópia imperfeita de algo eterno e imutável? Aristóteles, por outro lado, propôs uma visão mais pragmática. Ele viu o tempo como a medida do movimento em relação ao antes e ao depois. Para ele, o tempo dependia de eventos e mudanças no mundo físico. Sem movimento, sem mudança, não haveria tempo. Mas essa definição levanta uma questão intrigante. Se o tempo só existe em relação ao movimento, como explicar sua passagem no vazio absoluto onde nada muda? Na filosofia medieval, o tempo foi profundamente entrelaçado com a ideia de Deus e da eternidade. Santo Agostinho, por exemplo, afirmou que o tempo foi criado por Deus e que antes da criação o tempo não existia. Para ele, Deus estava fora do tempo, enquanto a criação estava imersa nele. Nesse sentido, o tempo era uma dimensão própria da existência material. Mas se o tempo foi criado, podemos imaginar sua ausência? O que significa pensar em um antes do tempo? Já na era moderna, com Kant, o tempo ganhou uma nova interpretação. Para ele, o tempo não era uma característica do mundo em si, mas uma forma de nossa percepção. Em outras palavras, o tempo não está lá fora, no mundo, mas é algo que nós projetamos sobre a realidade.
Nós organizamos nossa experiência do mundo em termos temporais. Se o tempo é uma criação da mente humana, como fica nossa compreensão do universo? Heidegger, no século XX, trouxe uma nova dimensão à discussão. Para ele, o tempo não era um fenômeno abstrato ou externo, mas estava profundamente ligado à existência humana. Ele chamou essa dimensão de ser no tempo. Em sua visão, o tempo está intrinsecamente conectado à nossa consciência da mortalidade. Sabemos que nosso tempo é finito, e isso dá forma à nossa vida, às nossas escolhas e ao nosso ser. O tempo, assim, é tanto uma liberdade quanto um fardo. As reflexões de Bergson também trouxeram um olhar interessante sobre o tempo, diferenciando o tempo vivido do tempo medido. Para ele, o tempo das emoções, das memórias e das experiências não pode ser capturado por um relógio, enquanto o tempo físico é linear. O tempo vivido é fluido, imprevisível e subjetivo. Um minuto de alegria pode parecer um segundo, enquanto um minuto de sofrimento pode parecer uma eternidade. Será que no final o tempo não é algo que sentimos mais do que algo que podemos medir? O avanço da ciência no século XX, especialmente com Einstein e a teoria da relatividade, mudou completamente nossa visão do tempo. O tempo, que sempre parecia constante, foi revelado como algo relativo. Dependendo da gravidade e da velocidade, o tempo pode se dilatar ou se contrair. Isso nos leva a questionar até que ponto o tempo é uma experiência universal. O tempo de um relógio em movimento é o mesmo de um relógio parado? Em nossa vida cotidiana, o tempo é uma entidade que parece escapar cada vez mais rápido. Vivemos numa era de velocidade onde o tempo é medido em frações, mas parece nunca ser suficiente. Somos escravos do relógio, das agendas, dos prazos. O tempo se tornou um bem tão precioso que parece nunca ser suficiente para tudo o que desejamos realizar. Mas será que essa sensação de falta de tempo é um reflexo da modernidade ou uma característica fundamental da condição humana? O tempo é também um enigma nas nossas relações pessoais. Ele molda nossas memórias, constrói nossas histórias e transforma quem somos. O tempo cura feridas, mas também as aprofunda. Ele nos dá a oportunidade de crescer, mas também nos lembra constantemente da finitude da vida. Ao mesmo tempo, ele destrói tudo o que construímos, apagando aos poucos nossos feitos e memórias. Será o tempo um aliado ou um inimigo? Na nossa cultura popular, o tempo é frequentemente retratado como algo que pode ser manipulado ou controlado. Filmes, séries e livros exploram o desejo humano de viajar no tempo, de voltar ao passado ou avançar ao futuro. Essa fascinação revela o quanto somos obcecados por ele. Mas será que se tivéssemos o poder de controlar o tempo,
Seríamos realmente mais felizes? Ou a inevitabilidade do tempo é o que dá sentido à nossa existência? Mesmo que o tempo seja tratado de forma teórica, ele é, na prática, profundamente humano. Nossas vidas são uma sucessão de momentos e esses momentos são, de certa forma, a única coisa que realmente temos. O passado é uma lembrança, o futuro uma promessa, mas o presente é tudo o que existe. No entanto, estamos constantemente projetados para o que virá, presos à expectativa do amanhã, esquecendo que o único momento que realmente temos é o agora. No final, a reflexão sobre o tempo nos leva a perceber que ele é um mistério que talvez nunca possamos resolver completamente. Ele escapa das tentativas de definição, resiste às explicações mais racionais e, ao mesmo tempo, está profundamente entrelaçado com tudo o que somos. Talvez a verdadeira sabedoria em relação ao tempo não esteja em entendê-lo completamente, mas em aprender a viver com ele. Como podemos fazer as pazes com algo que, inevitavelmente, nos levará ao fim? Por fim, deixo uma última provocação. Será o tempo algo que devemos temer ou abraçar? Como podemos transformar a passagem inevitável do tempo em uma oportunidade para viver plenamente? A resposta talvez esteja em como escolhemos viver cada momento. Obrigado pela atenção e até a próxima.